Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Ler é algo especial, porque só com a leitura nós somos capazes de encontrar caminhos novos. E como temos encontrado? Por quê? Porque por detrás da escrita está o Espírito, o ensinamento que André Luiz nos traz, falando de coisas muito importantes. Na semana passada nós vimos que André Luiz, no capítulo 17, havia saído do hospital e foi abrigado, foi acolhido carinhosamente pela família de Lísias. E que depois de ter se inteirado de como funciona aquela casa onde a família de Lísias, a dona Laura, as irmãs de Lísias, estão vivendo juntamente com o próprio André Luiz viu como é a sala de banho, a biblioteca, etc. e ele é convidado ao final da tarde para sentar-se à mesa na oração. Mas eles estão sentando à mesa porque também vão tomar algum alimento, vão ingerir alguma coisa. E o capítulo 18 vai falar sobre o alimento. Você vai ver que o conceito que os espíritos têm a respeito do alimento é um pouco diferente daquele que nós temos na Terra. Na Terra comemos para sustentar o corpo, mas lá nós vamos ver já no título que o amor é o sublime alimento das almas. Capítulo 18. Amor, alimento das almas. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Aqui observamos que a alimentação servida tinha aparência de caldo e frutas que são formados por fluidos, são condensações fluídicas para fortalecer o corpo perispiritual. O corpo perispiritual é um corpo, não podemos confundir perispírito com espírito. O corpo perispiritual se desgasta, ele adoece, ele tem problemas. Podemos lesionar o perispírito porque ele é um corpo na verdade, ele é o verdadeiro corpo. Porque o corpo físico é só uma cópia, é só uma veste do corpo espiritual. Observamos aqui que a alimentação se faz necessário à medida do trabalho que cada um executa dentro da colônia. Alguns dispensam quase por completo esses concentrados fluídicos, como os que trabalham no Ministério da Elevação e da União, eles não precisam mais desse tipo de alimentação. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido, e na União Divina os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. A alimentação no Ministério da União Divina é inimaginável para nós, não dá para imaginar, porque não tem paralelo aqui na Terra, na crosta planetária, pois sabemos que se alimentam através da respiração. Eles conseguem ter essa capacidade de captar um tipo de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, eles montam as moléculas de glicose. Eles se alimentam pela respiração absorvendo os nutrientes. Eles conseguem captar da atmosfera os nutrientes necessários. Porque na verdade todas as proteínas são feitas de nitrogênio, carbono e oxigênio e nós não conseguimos reter o nitrogênio pela respiração, por isso precisamos comer, porque não conseguimos sintetizar. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Quando a gente ama alguém, emanamos fluidos que alimentam o ser amado e nos se alimentamos com esses fluidos de amor.
Estão vendo como é em nosso lar? Sempre tem seminários, cursos de nutrição, sempre vem espíritos das esferas superiores para ministrarem aulas, seminários, congressos e para explicar as coisas. Percebem? Está tudo ligado, pensamos que estamos abandonados. Ninguém está abandonado. O intercâmbio entre as esferas é permanente e constante. Até mesmo os encarnados com mais preparo, são conduzidos durante o sono físico para o mundo espiritual para fazerem cursos, participam de seminários para aprender. E Dona Laura está falando aqui como já havia falado de curso de música, de economia e agora fala sobre um outro curso de alimentação, uma comissão de instrutores de grandes instrutores. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Nossos corpos precisam se alimentar de matéria, mas o espírito imortal se alimenta do fluido cósmico, dos fluidos do espírito que o amor fornece. Esse é o verdadeiro alimento da alma. Quem se alimenta de concentrados fluídicos de elementos materiais são os corpos físicos, o perispírito. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Por isso o nome desse capítulo. Amor, alimento das almas, o amor é o verdadeiro pão da alma. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, quem é o grande doador de alimento dos espíritos? Deus, que com seu amor alimenta nossos espíritos. O amor infinito de Deus é o único amor que é infinito. O que equilibra o universo é o amor infinito de Deus. A terra produz plantas, a terra é a mãe natureza que produz o leite materno da mãe natureza. Uma verdadeira poesia, as plantas, as frutas, os grãos, as leguminosas, as verduras, são o leite materno da mãe natureza que os animais comem. E à medida que vamos evoluindo, nossa alimentação vai ficando mais sutil. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele, e sem ele não teríamos existência. Por quê? Porque tudo é feito de fluido cósmico. Qual é a matéria do universo? A matéria está mergulhada onde? No fluido cósmico. Então pensemos assim, nós na verdade somos como peixes no oceano, nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Não existe fora do fluido cósmico. Deus só cria dentro do fluido cósmico. A criação é uma condensação do fluido cósmico, perceberam? O fluido cósmico é o veículo de manifestação divina. É onde Deus manifesta seu pensamento e seu amor. Assim, o fluido cósmico está inundado do amor de Deus, e nós estamos mergulhados no amor de Deus. A água que tomamos aqui está inundada do amor de Deus. Porque ele é fluido cósmico condensado. Tudo que é material vem do fluido cósmico e o fluido cósmico está repleto do amor de Deus. Isso é o que a Dona Laura está dizendo. Isso é o que precisamos entender, não existe universo fora do fluido cósmico, o fluido cósmico é o mar e nós vivemos dentro desse mar, dentro desse oceano. Perguntamos assim, e a comida tem que ser preparada em nosso lar? Sim, porque não tem mágica no nosso lar. Ela é uma colônia próxima da Terra,
se querem construir um hospital tem que construir, se querem comer tem que preparar a comida, se querem cultivar tem que plantar, não tem mágica, não existe esse negócio de criar com pensamento, isso é só para o espírito angélico, puro, que vive nas regiões celestes e nem sabemos como que é. É extraordinário, aduzi comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Dona Laura faz referência a um ensino evangélico. Por quê? Porque a prática do bem é um dever do espírito, nós achamos que é uma virtude nossa, fulano é caridoso. Nossa! Fulano é tão caridoso, não, isso é dever. Isso é o que ela está dizendo, mais dia menos dia, nós vamos compreender que isso é dever. O amor é o alimento das almas, o que significa isso? Toda vez que nós manifestamos o nosso potencial de amor, porque todos nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, somos filhos de Deus, temos o DNA de Deus no nosso psiquismo, somos filhos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos o potencial do amor. Toda vez que nós manifestamos esse potencial do amor profundo através do interesse fraternal, da compreensão, da confiança mútua, da bondade recíproca, do gesto afetuoso, da conversação amiga, na verdade nós estamos nos alimentando uns aos outros. Alimentação é a alimentação de fluidos espirituais, não é isso? Recordei instintivamente as teorias do sexo largamente divulgadas no mundo. Mas, adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. O que Dona Laura está falando aqui? Ela está falando de amor, ela não está falando só de sexo, isso é importante, e ela vai prosseguir dizendo que o amor é um potencial infinito, ele é muito maior. Por quê? E o amor de mãe? E o amor de filho? E o amor de pai? E o amor de irmão? Amor de tia? É o amor de amigos? Não. Não podemos limitar, não é isso? O amor é maior, o amor universal é divino, e ele tem um potencial infinito. Então o que ela está dizendo aqui? Que a sexualidade é uma manifestação do amor, mas é pequena, não é todo amor. Não é isso? Claro, o casal está integrado, a questão da sexualidade é importante, ela está presente, mas ela não é a principal, porque a confiança, o carinho, o apoio, é muito maior, impacta muito mais, não é mesmo? Principalmente com o tempo, quando as pessoas amadurecem, e aí aquele impulso sexual, ele vai disciplinando. É natural, o impulso sexual é mais forte, mais explosivo, às vezes ele ocupa um papel mais relevante, mas com o tempo as coisas vão se asserenando. E esses valores aqui, que é a confiança, o apoio, a amizade, o carinho, a sustentação, isso começa a pesar mais. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor sem que a maior parte dos homens se aperceba.
Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Percebemos o quão importante é isso aqui, precisamos entender isso. É só imaginarmos. O ser humano tem uma característica que o distingue de todas as espécies animais. O ser humano, assim que ele nasce, se ele for deixado, ele morre, ele desencarna. O ser humano precisa de cuidados, de afeto, de alimento, por muito tempo, não é isso? Então, até que o ser humano tenha autonomia para sobreviver, por conta própria, ele depende de muitos corações, depende do amor de outras criaturas. Assim nós, para aprendermos a falar, precisamos de alguém falando ao nosso lado. Para que aprendamos a andar, a caminhar, a gente precisa de alguém caminhando ao nosso lado. Para imitarmos tudo que precisamos aprender, vamos construir. Precisamos de alguém para olharmos como se faz, de alguém para nos ensinar, de alguém que possamos copiar. Imitar, são relações, são relacionamentos dos mais variados, não é isso? Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente. Ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Jesus disse assim. Nem só de pão vive o homem, o pão aqui é como um símbolo, o pão aqui é como uma metáfora dos elementos materiais, dos requisitos materiais. Tudo que é material, comida, casa, roupa, abrigo, aquelas coisas materiais para atender nossas necessidades, isso é importante, é claro. Jesus não disse assim, pão não é importante, não falou isso, tanto que ele multiplicou o pão. Ele falou nem só de pão, o pão é importante, mas não é só pão, não é só o elemento material, tem as relações, o afeto, o amor, o apoio, que recebemos de um número enorme de pessoas. Para lembrarmos, por exemplo, nos recordemos que para nos alfabetizar, tivemos a nossa professorinha, a professora lá do primário, que nos alfabetizou. Assim, se hoje estamos lendo aqui, devemos a ela, a professora que nos alfabetizou. Se hoje sabemos fazer uma conta, devemos isso a todas as professoras, todos os professores que passaram na nossa vida. E até hoje, nós necessitamos uns dos outros, necessitamos do apoio, necessitamos do amparo, necessitamos da condução dos outros, para que possamos construir a nossa própria individualidade, para que possamos levar nossa vida adiante, não é isso? Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças lacinha esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Observamos aqui que Lísias ia encontrar com a namorada, e 2 rapazes vieram buscar as irmãs dele para o passeio, para ouvir um concerto, ouvir músicas, lá no campo da música, que é um espaço coletivo na colônia espiritual Nosso Lar, onde espetáculos musicais são oferecidos aos moradores. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu. Não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Dona Laura estava recebendo uma neta que havia acabado de desencarnar, e como ainda estava fraquinha, estava se recuperando. Pelo visto deveria ser uma moça equilibrada, porque está na casa da Dona Laura, acabou de desencarnar e já está na casa, quer dizer, diferente do André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, essa neta desencarnou e já foi para a casa da avó. Percebemos aqui a diferença de padrão moral, de padrão espiritual, e a neta dela ainda estava se recuperando, por isso ela não podia deixar a netinha em casa para fazer o passeio. Assim, aqui no mundo espiritual, não muda nada.
Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente: vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Percebemos que bonito, ela está dizendo assim. Vão em busca do alimento, quer dizer, do amor, não é? Mas olha que interessante, o alimento sublime dos corações, quanto mais nobre o espírito, quanto mais equilibrado, quanto mais sábio, quanto mais caridoso, mais equilibrado é o seu amor, mais espiritualizado é o seu amor, mais espiritualizado é a sua manifestação do amor. Considerações finais. Terminamos aqui o capítulo 18 com essa lição linda, e que lição maravilhosa! Assim percebemos que muitas vezes ficamos alimentando uma expectativa com relação ao mundo espiritual, uma expectativa fantasiosa, porque no mundo espiritual, a vida segue o seu curso, o que muda é que as pessoas vão aprendendo a se equilibrar, vão aprendendo a espiritualizar-se, vão adquirindo mais postura, mais moralidade e mais sabedoria. Os espíritos são criados por Deus, são criaturas de Deus, não é isso? Eles têm a habilidade de amar, a faculdade de amar, mas nós estamos falando aqui do amor infinito, do amor espiritual, do amor profundo, e esse amor profundo, ele é tão rico, ele é tão sublime, que ele se divide no amor de pai, no amor de mãe, no amor de avô, no amor de avó, no amor de marido, no amor de esposa, no amor de companheiro, no amor de companheira, no amor de irmão, de irmã, no amor de tio, de tia, não é isso? Assim, o amor se multiplica e se especializa, dependendo da relação. O amor que nós temos pela esposa é diferente entre aspas, é uma especialização do amor que eu tenho pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha filha, mas é o amor universal, é esse dom que Deus nos deu de nos conectarmos às outras criaturas de Deus. Se não fosse o amor, as criaturas viveriam isoladas, as criaturas não se encontrariam, a criação seria todos os seres isolados, todos afastados uns dos outros, mas Deus não quis isso, Deus estabeleceu que na sua criação infinita, que na sua criação divina, todos deveriam estar conectados e essa força gravitacional que une os seres é o amor. Mas o amor ele se especializa, ele precisa se especializar. Assim, nós selecionamos uma pessoa, ela é mãe, ela é esposa, ela é irmã, ela é filha, ela é prima, ela é tia, ela é professora, ela é enfermeira, etc. Assim o amor dela se especializa em diversos departamentos. Com uma porção do amor ela ama os filhos, com uma porção do amor ela ama o companheiro, o marido, com uma porção do amor ela ama os pais, com a outra porção ela ama os irmãos, com a outra porção ela ama os primos, as primas, os tios, entenderam? O amor se especializa, mas na essência profunda é amor, é o amor universal. Amam os alunos, amam os pacientes, amam a pessoa da rua, no momento que estamos ali fazendo uma caridade, estamos ajudando. É o amor que tem essas várias especializações, isso é importante entendermos. E o universo ele é sustentado pelo quê? Por essa força que emana de Deus e que atrai todos os seres, que conecta todos os seres. Que força é essa? Que força misteriosa é essa? É o amor de Deus é a grande força que conecta tudo, que mantém tudo ligado a Ele, ao Criador e tudo ligado entre si. O supremo amor de Deus, é sublime, perfeito, infinito, não tem ninguém no universo que ame com um amor mais intenso e mais sublime do que o amor de Deus, não tem ninguém. E é esse amor que equilibra toda a criação, é esse amor que sustenta toda a vida universal, e toda vez que nós nos afastamos desse amor, e geramos sofrimento para os outros, nós atraímos sofrimento para nós mesmos.